como fazer a primeira campanha no Google Ads como afiliado. Se você é afiliado digital e quer aprender a vender no Google Ads, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Olá, eu sou Jéssica Maciel e gravei um vídeo mostrando passo a passo do zero para você aprender a subir a sua primeira campanha no Google Ads como afiliado. Desde o início da criação dos seus anúncios, da criação das extensões do seu anúncio, até a instalação correta do pixel. E no meio do vídeo eu também falei sobre várias coisas importantes, coisas que muitas pessoas passam, dúvidas que a gente tem no início e normalmente a gente não sabe o que está acontecendo. Eu mostrei todos os detalhes, vários insights, vários erros que muitos iniciantes cometem. Eu também cometi alguns deles e é muito importante destacar para que a gente não perca dinheiro à toa. Então, se você não quer perder dinheiro instalando o pixel errado, colocando seu link de afiliado no lugar errado ou subindo uma campanha que não esteja de acordo com o seu produto, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você quiser aprender mais e desenvolver mais o seu conhecimento para anúncios no Google Ads como afiliado, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso que eu fiz e foi onde eu aprendi todas essas e muitas outras coisas para anunciar no Google Ads como afiliado. Foi o que fez a maior diferença para mim e eu tenho certeza que vai fazer para você também. Então vamos lá. Bom, eu escolhi aqui um produto que se encaixasse na estratégia de fundo de funil. Então é um produto com uma comissão alta, é um produto com um nome específico e é um produto que tem poucos anunciantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Só tem um anunciante. Então acredito que seja um bom produto para a gente divulgar. Então, qual é a sugestão que eu vou dar antes mesmo de começar uma campanha? Vai na página de vendas do produto que você escolheu, abre um bloco de notas e sai anotando todas as informações que você achar relevante. Claro, a primeira informação que a gente tem que fazer é vir aqui nos links de divulgação e anotar o link. Gente, fica a dica aqui, ó. É muito importante, esse é o meu link de divulgação, tá? Eu vou pegar este link aqui e vou abrir ele, ou só clicar aqui, ó, acessar. Aí eu vou abrir o link e esse link que abrir aqui vai ser o meu link principal lá no momento de construir a campanha. Então, eu vou pegar esse link aqui, vou colocar no meu bloco de notas, já coloquei aqui, tá vendo? Outro link importante também é esse aqui. Esse link aqui, ele vai no modelo de acompanhamento, eu vou mostrar para vocês onde é, mas também já coloquei no meu bloco de notas. E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui na página principal do produto e saí verificando as informações que eu achei relevante. Então, a headline, normalmente, o produtor ele faz um estudo para criar essa headline, né? Headline é a frase mais importante dentro da página de vendas, é aquela frase que vai chamar a atenção para o cliente continuar olhando a página de vendas. Então, aqui peguei a frase da headline e fui olhando outras informações importantes. Claro, assistir o vídeo também é muito importante para a gente ter uma ideia do que é o produto, do que o cliente vai encontrar, até mesmo para a gente escolher o produto, né? Porque se não tiver um bom vídeo, se não tiver um vídeo persuasivo, talvez ele não convença o cliente. Mas isso é muito mais quando a gente vai trabalhar numa estratégia de meio de funil, onde o cliente ainda não conhece o produto, do que uma estratégia de fundo de funil. O vídeo ele é sempre importante, tá? Mas ele não vai ser o essencial para a estratégia de fundo de funil, porque o cliente já conhece o produto, ele já está mais propício para compra. Então, fui pegando as informações aqui de preço, né, de garantia, informações do que o cliente vai encontrar dentro da plataforma, dentro do curso. Então, peguei informações básicas aqui da página de vendas, tá? Os bônus também. Coloquei tudo aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Coloquei todas as informações que eu achei relevante aqui no meu bloco de notas. E agora sim eu vou construir a minha campanha. Então, vamos lá no Google Ads. Essa aqui é a página inicial, né, do Google. A gente vai vir aqui em nova campanha e vai criar uma nova campanha. Normalmente vendas, a não ser que você esteja fazendo uma campanha de captação de leads, aí você seleciona aqui do lado, senão você seleciona vendas. Rede de pesquisa, porque a gente quer aparecer lá na rede de pesquisa do Google quando alguém pesquisa por aquela palavra-chave.
e visitas ao site. Aqui não precisa colocar site da empresa, tá? Pode continuar sem. Essa mensagem apareceu para mim porque eu já estava fazendo exatamente essa campanha, mas aí eu resolvi gravar para mostrar para vocês, então, um passo a passo de como subir uma campanha. Então, vou colocar aqui iniciar uma nova, para que a gente possa continuar. Então, vamos lá, gente. O nome da campanha, eu normalmente coloco o nome do produto, porque fica mais fácil de eu identificar essa campanha depois. Esse nome aqui, ele não vai aparecer para ninguém. Rede de pesquisa de parceiros. Quando a gente está trabalhando numa estratégia de fundo de funil, ou uma estratégia de meio de funil, mas com pouco volume de buscas, até umas 1.000, 2.000 buscas mensais, é bom a gente deixar a rede de pesquisas de parceiros para que a gente apareça em mais locais. Mas é importante a gente tirar a rede de display, porque aqui tá um erro bem grande, assim, de quem tá começando mesmo, porque a rede de display, o teu anúncio vai aparecer em sites parceiros do Google, em aplicativos, enfim, às vezes você nem fez um criativo para aparecer na rede de display e ele vai aparecer, e isso vai consumir muito a sua verba, porque acaba atraindo muitos cliques desqualificados. Então, é importante tirar a rede de display. Inclusive, se você vê uma campanha com volume muito alto de visualizações, é porque possivelmente a rede de display está ativa. Então, tira a rede de display. Locais, eu vou colocar Brasil, porque é um produto voltado para advogados no Brasil. Idiomas, eu vou colocar português e inglês, porque é o idioma do aparelho que a pessoa está utilizando, computador, celular, tablet, enfim. O orçamento, a gente vai definir um valor por dia, no mínimo R$10, tá? Mínimo R$10 por dia, mas aí você vai ver uma média de quanto você pode gastar por dia. Normalmente, na estratégia de fundo de funil, a gente não gasta muito por dia, porque de fato tem poucas buscas. Mas é importante você colocar um valor que seja ok para você ter esse gasto, tá? Eu vou colocar aqui R$20. É bom ficar ligado numa situação. Ah, Jéssica, eu coloquei R$20 e o Google gastou 40. Por quê? Aqui tem uma explicação, ó. Você não pagará mais do que o valor do seu orçamento diário multiplicado pelo número médio de dias do mês. Ou seja, se você colocou R$20 por dia, não quer dizer que o Google está liberado para gastar R$20 por dia. Quer dizer que ele está liberado para gastar R$600 no mês de 30 dias, por exemplo. Então, o que acontece? No dia, ele pode gastar até o dobro do que o preço que você colocou, que é o que está dizendo aqui, ó. O gasto poderá ser menor do que o orçamento diário em alguns dias, em outros dias até 2 vezes maior. Então, quer dizer assim, ó, hoje o Google entendeu que o seu anúncio está super relevante, tem muitas buscas e ele pode ser mostrado para mais pessoas. Então, o Google vai lá e vai entregar até R$40, até um gasto de R$40 do seu anúncio. Só que daí no dia seguinte ou nos próximos 2, 3 dias, ele vai diminuir esse volume até equilibrar o valor mensal de acordo com esse valor diário que você colocou aqui. Aqui na estratégia de lances, pessoal, é importante colocar em cliques. Por quê? Porque a sua campanha ainda não tem inteligência suficiente para buscar conversões. Então, você coloca em cliques porque a gente quer atrair o maior número de pessoas possíveis para o nosso anúncio, de acordo com a nossa palavra-chave. Também é importante definir um limite de lance máximo de custo por clique. O que acontece aqui? Se você não definir o limite máximo, o seu clique, neste caso que eu coloquei R$20, o seu clique pode custar até R$40, porque o Google não vai gastar mais do que o dobro do valor da sua campanha. Só que você não está dizendo para o Google quanto que você quer pagar ou qual o valor máximo que você quer pagar no clique. Então, o Google vai entender que ele pode entregar a sua campanha em qualquer leilão. E não é o caso, né? Como que você vai saber qual valor colocar no clique? Então, eu abri aqui o Google Ads Planejador de Palavras-Chave. Se você não sabe como chegar nessa página, é super simples. Vem em Ferramentas e Configurações,
planejador de palavras-chave. Vai abrir essa página que eu já abri aqui. Aí você vem em ver volume de pesquisas e previsões, coloca o nome do produto que você vai divulgar, a sua palavra-chave, enfim. E aí a gente vai verificar o número de buscas que tem nessa palavra-chave e o valor do custo médio do clique, do CPC, custo por clique. Olha só, CPC máximo R$2, CPC médio nem tem. Na verdade, aqui tá dizendo que essa palavra-chave não tem pesquisas, né? Então, assim, pode acontecer de o meu anúncio não rodar. Aí eu vou trabalhar lá no meu CPC, vou trabalhar otimizando a minha campanha, mas se ele não rodar, eu já sei por quê. Porque eu tô insistindo numa campanha que o Google tá me dizendo que não tem buscas. Mas, de qualquer forma, eu vou subir essa campanha, vou fechar aqui e vou colocar, então, o meu limite de lance máximo, R$2. Gente, sobre extensões, a gente ainda não vai colocar extensões, tá? Deixa eu fechar aqui. Extensões, ele vai aparecer assim para vocês, ó. A gente não vai colocar nesse momento, mas é importante a gente colocar as extensões logo que a gente sobe a campanha. Na sequência, eu já vou colocar as extensões e mostrar para vocês como funciona. Então, o nome do grupo de anúncios. Esse grupo de anúncios, eu vou fazer voltado para o nome do produto. Gente, é muito importante levar em consideração aqui. A gente tem que fazer um grupo de anúncios especificamente para aquela palavra-chave que a gente quer. A gente não precisa colocar como palavra-chave só a principal, a gente pode colocar variações dela. Então, nesse grupo de anúncios, eu vou trabalhar voltada para o InstaExpert. Então, vamos lá. As palavras-chave. Nesse caso, eu vou utilizar um método InstaExpert. Então, voltei aqui, vou colocar aqui, método InstaExpert. Eu vou usar esse nome como exata, porque é o nome principal do produto, então eu quero aparecer para as pesquisas exatamente com este nome. Vou colocar em ampla modificada. Por que eu coloquei assim? Porque se alguém procurar esse produto de forma diferente, ele vai aparecer. Então, por exemplo, método da Joana Carvalho InstaExpert. Ele vai aparecer. Então, é importante a gente dar variações para que o Google consiga entregar o nosso anúncio para mais pesquisas. Mas também é muito importante a gente entender se essas palavras soltas vão remeter de fato ao nome do curso. Então, por exemplo, assim, digamos que o nome do curso fosse só em InstaExpert e eu colocasse em ampla modificada e alguém fizesse uma pesquisa assim, onde encontrar um expert em Insta, já ia aparecer e não tem nada a ver com o nome do meu curso. Então, é sempre importante a gente ter noção se o nome do curso é específico e também se o nome do curso desmembrado, separado as palavras, também é específico. Porque se caso não for, é importante a gente não colocar nessa variação de ampla modificada. Se você quiser saber mais sobre as correspondências de palavras-chave, eu fiz um vídeo só falando sobre isso, eu vou deixar aqui o card do vídeo para que você assista. Então, seguindo, vou colocar dessa forma, vou também colocar em frase, vou colocar a palavra curso, eu acho interessante eu colocar curso. Então, assim, curso InstaExpert. Gente, aqui, como a gente está trabalhando com um volume muito baixo de pesquisas, é importante a gente pensar em diversas variações. Então, eu coloquei essas duas formas aqui só para vocês terem uma ideia. Mas, assim, a gente tem que buscar variações que não saiam da nossa estratégia de fundo de funil, mas que façam sentido com aquela mesma palavra que a gente está divulgando. Então, método InstaExpert e curso InstaExpert pode ser a mesma coisa, né? Então, vou deixar assim, pode ser que atraia cliques desqualificados, pesquisas que não tenham a ver com o que eu estou divulgando. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou ir negativando as palavras conforme for acontecendo os termos de pesquisas ruins. Então, eu vou colocar só isso por enquanto, aí vocês podem pensar em outros também, tá? Aqui, gente, é muito importante o seguinte, o Google, ele vai sempre te colocar num anúncio responsivo. O que seria o anúncio responsivo? São anúncios
onde o Google vai ter variações de títulos, variações de descrição e ele vai jogando, vai trabalhando conjuntos diferentes. O que acontece nesse sentido? Você vai precisar de muito mais cliques para conseguir analisar. Então, nesse início, como a gente está começando, é importante que nós digamos para o Google qual tipo de anúncio que a gente quer que apareça, onde exatamente vai o primeiro título, o segundo, o terceiro, enfim. Então, a gente vai vir aqui e vai mudar para voltar para os anúncios de texto. Então, sim, alterar. Pronto, agora a gente vai começar a criar o nosso anúncio. Lembre-se sempre, voltar para o anúncio de texto. Caso você esqueça, você vai ver que o Google vai te pedir várias variações de título, mais de 3. Então, se você vê que tem mais de 3 títulos sendo solicitados aqui, você vai lembrar que não está no anúncio de texto e sim no anúncio responsivo, o que pode consumir mais a sua verba para que você tenha um anúncio inteligente. Então, vamos lá, gente. URL final, eu vou lá no meu bloco de notas, vou pegar essa URL aqui, que é a URL que abriu depois que eu cliquei no meu link de afiliado. Então, vou pegar essa URL, vou colocar aqui na URL final. O título 1. Gente, o que eu normalmente faço? Eu coloco o mesmo nome do produto, ou seja, a mesma palavra-chave no título 1. Porque é importante que o seu cliente enxergue direto o que ele pesquisou. E para o Google, isso vai aumentar o índice de qualidade do seu anúncio. Vem no bloco de notas, pego aqui o nome do produto de novo. Título 1. Olha, aqui a gente pode colocar mais coisas caso caiba. Então, a gente pode ir trabalhando esses títulos de uma maneira que fique atrativo para o cliente e se encaixe no número de palavras. No título 2, eu coloco normalmente o preço, tá? Então, vamos colocar uma chamada para ação e um preço no título 2. Por quê? Porque nem sempre o título 3 vai aparecer. Então, as informações mais importantes que você acredite que vai mais chamar a atenção do cliente, coloca no título 1 e 2. Então, o título 1, sempre o nome do produto, para que o índice de qualidade do seu anúncio seja mais alto. E no título 2, uma chamada para ação e uma informação que você considere que seja mais importante, que vai atrair o clique do seu cliente. Aqui eu vou tirar os centavos para finalizar, senão não vai caber esse meu título. Pronto. Então, vamos para o terceiro anúncio. O terceiro anúncio, ele pode ser um complemento, mas é importante a gente lembrar que pode ser que ele não apareça. Então, vamos pegar um complemento aqui para a gente colocar nesse terceiro anúncio. A gente pode colocar aqui, então, os benefícios, né? Colocar assim, ó, 110 videoaulas mais 7 super bônus. Então, tá, gente, ficou dessa forma aqui, ó. Método InstaExpert, inscreva-se hoje por 12 de 38, mais de 110 aulas e mais 7 super bônus. A gente pode ir olhando aqui como tá ficando o nosso anúncio, ó. Pode passar aqui para ver como que ele fica no computador e como que ele fica no celular. Vocês viram que o site desse produtor é o nome da professora? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui junto do nome dela, o nome do curso, Insta Expert. E aqui do lado, eu vou colocar uma chamada para ação. Então, inscreva-se aqui. Então, a estratégia que eu usei aqui foi colocar o aqui, né? O A do aqui é maiúsculo, porque não tem mais espaço. Eu já utilizei os 15 de 15. E aqui eu vou colocar um tracinho para a gente separar o nome. Então, vamos para a primeira descrição. Voltando lá no bloco de notas, a gente vai pegar informações para colocar lá para atrair o nosso público. Lembra que essa aqui é a headline da página, né? Então, a gente vai pegar alguma coisa daqui, porque a gente já sabe que é uma frase de impacto. Primeira coisa, como eu falei antes lá no título do anúncio, na descrição também eu vou utilizar o nome da palavra-chave, ou seja, o nome do produto, né? A palavra-chave, o nome do produto. Então, método InstaExpert. Aprenda a decolar o Instagram e conquistar novos clientes. Vamos colocar assim. Então, InstaExpert, aprenda
Deu bem direitinho. Método InstaExpert, aprenda como decolar o Instagram e atrair novos clientes. Vamos para a segunda descrição. Volta lá no bloco de notas. Isso aqui eu acho interessante a gente pegar, ó. Treinamento de marketing jurídico. Ou então, vamos colocar assim, treinamento de Instagram para advogados. Porque é importante a gente deixar bem claro para qual público é o nosso produto, né? Ó, vamos ver como é que ficou então. Método InstaExpert, aprenda como decolar o Instagram e atrair novos clientes toda semana. Treinamento para advogados, acesso a mais... passou um pouco aqui, ó. Gente, olha uma coisa aqui que eu não tinha visto, ó. Ele mostra um preço promocional, então de 797 por 397. Então, a gente pode mudar lá o título aqui, ó. A gente deixa isso aqui para colocar na descrição. Então, seguindo aqui no título 3, a gente pode colocar o valor, né? De 797 por... Acho que era 397, deixa eu ver. 397. Seguindo, então, aqui, URL de anúncio, modelo de acompanhamento. Gente, aqui é muito importante. É aqui que vai o seu link de afiliado. Então, a gente vai lá no nosso bloco de notas e vai pegar o nosso link de afiliados, que nós já salvamos no início, né? Se você tiver dúvidas, eu vou vir aqui de novo mostrar para vocês. Você vai nos links de divulgação do curso ou do produto que você está divulgando, copia ele e vai colocar aqui no modelo de acompanhamento, opções de URL do anúncio. Gente, importante, destino não correspondente, se der algum erro de link, você tem que levar em consideração o link esse link aqui tem que abrir essa página aqui. Então, não adianta você abrir o link do produtor, abrir a página de vendas do produtor e colocar aqui. Você tem que fazer esse processo. Clica aqui, acessa, espera gerar o link. Você vai pegar esse link, copiar, colocar ele. Então, pega aqui o link, copia todo ele, coloca ele na URL final. E aqui embaixo, no modelo de acompanhamento, você vai pegar o link que foi o que você clicou para abrir aquele URL final, que é, no caso, esse primeiro link aqui, né? Foi esse aqui que eu abri, é esse que eu vou utilizar no modelo de acompanhamento, certo? Então, seguindo aqui, a gente vai salvar e continuar. Essa mensagem, ela sempre vai aparecer quando você trabalhar com a estratégia de fundo de funil com poucas buscas. O que a gente faz nesse caso? Nada. Ignora a mensagem e coloca publicar. Vai aparecer a mensagem de novo, coloca publicar. Pronto, seu anúncio está publicado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em anúncios, vai editar aqui no lapisinho, coloca assim, ó, copiar e editar. Por quê? Porque a gente vai fazer mais de uma variação desse anúncio. Lembra que lá no início o Google estava sugerindo que a gente fizesse anúncio responsivo? Porque ele queria ter mais opções de anúncios para mostrar para o cliente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai dar mais opções de anúncio, mas nesse caso nós controlando o que o cliente vai ver de diferente entre um anúncio e outro. Então, a minha sugestão é que nessa segunda fase, nesse segundo anúncio, a gente mude apenas um detalhe para a gente saber analisar. Olha, este anúncio teve esta informação e este teve esta. O que fez de diferença entre um e outro para o cliente? Então, se você mudar muito de um anúncio para o outro, você não vai conseguir saber se foi o título 1, o título 2, se foi a descrição, porque você mudou tudo. Então, é importante a gente mudar pouquinhas coisas para a gente conseguir fazer essa análise posterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse título 3 e trocar ele pelo título 2. Gente, eu poderia mudar mais coisas, poderia mudar a chamada aqui, eu acho que colocar o 40% off aqui também chama bastante atenção. Poderia mudar a descrição do anúncio, mas pensa comigo, digamos que eu mude a descrição 1 do anúncio. Se esse anúncio performar melhor que o outro, eu não vou saber se foi porque eu mudei a descrição ou se foi porque esse título 2 chamou mais atenção.
Então, o que que eu faço nesse caso? Eu deixo ele assim, e caso eu queira mudar a descrição, eu posso criar uma terceira versão de anúncio. Então, seria isso. O resto permanece tudo igual, a gente salva o anúncio. Então, ok, a gente tem aqui 2 anúncios. Eu sugiro que no mínimo 2, 3, 4 anúncios tenha que ter para a gente saber o que performa melhor. Uma coisa bem importante para a gente poder comparar um anúncio com o outro, o que a gente faz? A gente vem aqui em configurações dessa campanha, no caso, vem em configurações adicionais e rotação de anúncios. Ó, aqui tá otimizar, priorizar anúncios de melhor desempenho. O que o Google vai fazer? Ele vai olhar qual anúncio ele entende que tem um melhor desempenho e vai começar a mostrar esse anúncio muito mais do que o outro. E aí a gente não vai saber qual de fato deu mais resultado, porque a gente vai ter uma maior visualização num anúncio e menor no outro. Então, a gente vem aqui e muda para não otimizar, porque daí ele vai alterar os anúncios indefinidamente, ou seja, ele vai mostrar os 2 anúncios no mesmo peso para o cliente, né? Hora um, hora outro. Então, salva aqui. Aqui também a gente pode mudar a estratégia de lance, depois se você achar que quer aumentar o CPC, quer aumentar o valor do orçamento diário, pode vir aqui e aumentar direto aqui. Vamos voltar lá para os anúncios e extensões, então. Então, gente, a gente vai colocar a primeira extensão. Eu colocaria primeiro, então, no caso aqui, a frase de destaque. Gente, o que seria a extensão de frase de destaque? São essas frases que vêm aqui no final da descrição do seu anúncio. Então, é importante pensar em frases que vão chamar a atenção do cliente. Então, assim, ó, a gente pode colocar aqui, conquiste novos clientes. Gente, por isso que é importante você entender o que é o que você está divulgando, o que de bom ele atrai para o cliente. É importante você ver o vídeo de vendas, porque ele pode estar te ajudando a construir frases, construir destaques para que você passe para o cliente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei conquiste novos clientes, aprenda a compartilhar conteúdos de valor. Então tá, gente, coloquei aqui algumas frases de destaque que complementam o meu anúncio, que eu peguei lá na página de vendas. E agora eu vou voltar lá pro meu anúncio, vou salvar aqui e vou voltar pro meu anúncio, porque quando eu entrei na página de vendas de novo, eu observei uma coisa, não é método InstaExpert, é fórmula InstaExpert. Então, eu vou editar aqui os 2 anúncios, vou mudar o método para fórmula, vou deixar o método como palavra-chave, mas eu vou incluir como palavra-chave principal fórmula InstaExpert. Alterei aqui, então, os 2 anúncios. Ó, fórmula, mudei também na descrição dos anúncios. Agora, eu vou lá nas minhas palavras-chave, vou incluir o fórmula InstaExpert. Bom, gente, coloquei então aqui nas 3 correspondências com a palavra fórmula. Aqui que eu vou fazer? Eu vou tirar esse método InstaExpert daqui, porque pensando bem, assim, se alguém procurar método expert para deixar o Insta profissional, sabe? Coisas do tipo, talvez não estejam procurando especificamente por aquele produto. Por mais que ele seja um produto que vai te entregar esse conteúdo, ele é um produto voltado para advogados. Então, pode ser que o pessoal não se identifique muito e não atraia muito o público que não seja o público comprador do produto. Então, gente, mais uma coisa muito, muito, muito importante. Depois que eu criei o meu anúncio, até mesmo antes das extensões, que foi o que a gente fez agora, a gente tem que colocar as palavras-chave negativas. Por que eu não coloquei as palavras-chave negativas naquele momento em que a gente estava colocando as palavras-chave no anúncio? Porque muita gente, inclusive pessoas com muita experiência, colocam palavras-chave para deixar negativas, que tu só colocam o menos, né? Se tu fizer assim, por exemplo, menos grátis aqui, ó. Se tu colocar só assim,
ele já vai entender como palavra-chave negativa mesmo lá no início, naquele momento que nós colocamos as palavras-chave do anúncio. Porém, muita gente coloca a palavra lá para colocar como negativa e esquece de colocar o sinal de menos. E aí o que acontece? Sobe como palavra positiva. E isso dá uma confusão, porque pode trazer muito clique desqualificado. Então, a minha sugestão é que você não coloque as palavras-chave negativa lá. Coloque aqui no campo de palavras-chave negativa para ter certeza que vão entrar como negativas, tá? Eu tenho uma lista de palavras-chave negativa, vou deixar aqui embaixo para vocês, se quiserem baixar essa lista. Tenho lista de cidades, então assim, quando tu vai trabalhar com um curso online e esse curso pode existir presencial, então vamos lá, curso de Excel. Existe curso de Excel presencial, não existe? Então, se eu estou vendendo um curso de Excel online, é importante eu colocar no meu anúncio a palavra online, mas também é bem interessante que eu suba uma lista de cidades negativas. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas podem procurar curso de Excel em São Paulo, curso de Excel em Porto Alegre. Então, se eu colocar cidades como negativas, a gente vai ter uma lista de palavras onde o nosso anúncio não vai aparecer, para garantir que a gente não vai ter muitos cliques desqualificados. Então, vamos colocar aqui a minha lista de negativas. Essa lista de negativas, basicamente, o que tem? Grátis, login, acesso, área de membros, download, enfim, informações que não são relevantes para o nosso anúncio, né? Então, já coloquei aqui a lista de palavras-chave negativa. E vamos voltar lá para as extensões, que eu quero colocar também extensões de promoção, porque esse meu anúncio, ele tá com 40% de desconto. Então, a gente pode criar aqui uma extensão de promoção. Aqui não é nenhuma, né? Ocasião nenhuma. Aqui o idioma português. Reais, né? Pronto. Desconto não é monetário, é desconto de percentual. Então, 40% de desconto. E aqui tem que colocar o nome do produto. Gente, e aqui é como se fosse um novo anúncio, tá? A gente tem que colocar o URL final e o modelo de acompanhamento do mesmo jeito que a gente fez lá no anúncio. Então, volta aqui, pega a URL final, cola aqui e o modelo de acompanhamento a gente vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai aparecer no anúncio para o cliente com essa barra aqui embaixo, e essa barra é clicável, o cliente pode clicar aqui e ir direto para o seu anúncio, então você não consegue fazer sem, e toma cuidado de não esquecer de colocar um modelo de acompanhamento para você ganhar sua comissão, né? Então, vamos lá. Então, salvar aqui e podemos continuar. Qual a sugestão que eu dou neste caso aqui? É que a gente vem aqui em grupos de anúncio. Vocês viram que eu fiz um grupo de anúncio pro Insta Expert, que é o nome do curso, né? Mas eu dei uma olhada no Instagram da Joana Carvalho e ela é uma pessoa relativamente conhecida. Então, a gente pode também criar um grupo de anúncios diretamente pro nome da professora, pro nome da produtora. Não quer dizer que eu não possa colocar o nome dela aqui e não quer dizer que eu não possa colocar o nome do curso no grupo de anúncios com o nome dela. Mas é importante aquela coisa que eu falei para vocês, a primeira frase, o primeiro título. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora do seu anúncio receber o índice de qualidade dele. Então, vamos lá. O G2, no caso aqui. Então tá, gente, coloquei aqui algumas informações, algumas variações, né, do nome da produtora, do nome da professora Joana Carvalho. Coloquei a palavra curso junto, não coloquei só o nome dela separado, por quê? Porque pode ter pessoas procurando por Joana Carvalho Insta, Joana Carvalho tem namorado, sabe? Coisas nada a ver. Então, eu coloquei sempre a palavra curso ou a palavra fórmula Insta, no caso, que é o nome do curso dela, para que a gente evite cliques desqualificados, né? Então, eu coloquei dessa forma para evitar as buscas que não tem nada a ver. Então, vou salvar e continuar e vamos criar o nosso anúncio do
grupo 2. A mesma coisa, ó, vocês viram aqui, ó, ele trouxe direto para o anúncio responsivo. Olha quantos títulos eles pedem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pode ir adicionando o título. Mas não é o que a gente quer fazer agora. Agora a gente vai voltar para os anúncios de texto, sim, alterar, e vai criar anúncios voltados para a palavra-chave que é a Joana Carvalho. Bom, gente, então aqui eu criei um anúncio. Na verdade, o que eu fiz? Eu coloquei o nome dela aqui, Joana Carvalho, né, junto do primeiro título, e mudei um pouquinho a descrição. Fórmula Insta Expert da Joana Carvalho. Conquiste novos clientes com o seu Instagram. E aí, o segundo pedaço do anúncio ficou exatamente o mesmo. Eu vou editar aqui e vou fazer exatamente o que eu fiz com o grupo anterior. Vou colocar o valor primeiro e a chamada para ação com uns 40% off depois. Bom, pessoal, então tá, eu criei esses 2 anúncios aqui. É possível, eles estão pendentes em revisão. É possível que não seja aprovado porque eu usei a palavra Instagram. Eu fiz outros anúncios usando o WhatsApp e o WhatsApp realmente não pode. Então, se não puder a palavra Instagram, eu vou ter que vir aqui e trocar. Mas, basicamente, é isso, tá? Agora, a gente vai instalar o Pixel, que é muito importante para que ele fique inteligente e a gente consiga otimizar a nossa campanha ao longo do tempo. E também para que a gente identifique as vendas aqui no Google Ads. Então, você vai vir aqui em Ferramentas e Configurações, vai vir em Conversões, e vai criar uma nova conversão. Criar Insight. A categoria, a gente vai selecionar compra, né? Porque a gente quer que o cliente compre. O nome da conversão, eu vou colocar o nome do curso. O valor da conversão, aqui vai uma dica bem legal para vocês. Não coloca usar o mesmo valor para todas as conversões. Normalmente a gente clicava aqui e colocava aqui o valor da comissão informado lá na Hotmart. Mas o que eu sugiro que você faça? Clica aqui, usar diferentes valores para cada conversão. Por quê? Porque aqui o Google vai ser informado pela plataforma de venda qual foi o valor da sua comissão e automaticamente ele vai colocar aqui na sua planilha o valor exato que foi de comissão. Então, eu sempre uso usar valores diferentes para cada conversão e coloco aqui R$0, porque daí o Google vai me dizer exatamente quanto eu ganhei de fato de comissão naquela venda. A contagem, gente, a contagem eu sempre coloco uma. Digamos que o seu cliente clique hoje no seu anúncio e compre por boleto, e aí depois ele faça uma nova compra amanhã por boleto ou por cartão de crédito. Se eu colocar a contagem em todas, vai contar como se fosse 2 vendas, mas na verdade não, é a mesma pessoa que está comprando, talvez só mudou a forma de pagamento ou por algum motivo ela clicou 2 vezes em comprar. Então, se é a mesma pessoa, eu boto sempre uma, né, para contabilizar uma vez por cliente. A janela de conversão eu deixo como tá, aqui 30 dias, aqui 1 dia, incluir conversões sim. Modelo de atribuição, qual é a sugestão que eu dou para vocês? É importante vocês saberem por que estão selecionando um ou outro, né? Mas aqui a gente tem as opções seguintes: último clique, né, que seria o último clique que a pessoa deu, o primeiro clique, linear e redução de tempo. E essa baseada em posição. Confesso para vocês que essa daqui e essa linear eu nunca utilizei, tá? O último clique e primeiro clique é de acordo com quantas vezes o cliente clicou no seu anúncio e em qual dessas vezes o cliente fez a compra. Então, por exemplo, assim, se o cliente clicou hoje, mas comprou só na semana que vem, vai entrar para você como a data do primeiro clique dele. Ou então, se você colocar aqui em último clique, vai entrar a data da semana que vem, no caso, do último clique dele. E aqui, que é o que eu sempre uso, é redução de tempo. Por quê? Porque ele vai me mostrar quando o cliente clicou a primeira vez e quando o cliente clicou a segunda vez. Na verdade, ele vai me mostrar, por exemplo, uma venda, sei lá, uma venda no dia 25, 0,40%.
e uma venda no dia 30, 0,60%, sabe? Ele não vai mostrar uma venda fechada, uma venda inteira, mas ele vai distribuir aquela venda durante os cliques daquele cliente. Então, eu sempre coloco aqui em redução de tempo. Criar e continuar. Aqui a gente coloca, adicione a tag ao código do seu site. E aqui, gente, a gente pega a segunda opção, esse snippet de evento. Vem aqui. Aqui a gente não consegue copiar só um detalhezinho, então a gente clica, copia toda aquela informação, bota lá naquele bloco de notas que a gente estava trabalhando. E agora a gente vai colocar essa informação dentro da plataforma, no nosso caso aqui da Hotmart. Então, voltamos aqui na Hotmart, a gente vai vir aqui em ferramentas, pixel de rastreamento. E aí, a gente vai escolher aqui o produto que a gente está divulgando, né? Nesse caso, é o Fórmula Insta Expert, esse aqui. Vamos selecionar aqui, no caso, o Google Ads. E aqui, gente, o ID do pixel. O que seria o ID do pixel, né? Sabe aquele código gigantesco que a gente copiou? A gente vai vir aqui e vai pegar esse código depois da aspa e antes da barra, tá? Depois da aspa aqui e antes da barra. Só esse código aqui, tá? Opa, pegou demais. Só isso aqui, então. Copia esse código e cola lá na Hotmart, nessa parte superior. Tá vendo que é AW, tracinho alguma coisa, né? É exatamente isso que a gente vai botar, ó. Que a gente copiou lá. Aí, volta lá e copia o label. Depois da barra até antes da aspa. Aí, volta aqui e cola o label. Avançar. Aqui a gente pode escolher se a gente quer marcar quando a pessoa clicou na página de vendas, né? Quando ela foi até o checkout, na verdade. Ou então, se a gente quer só quando a pessoa realmente fez a compra. Aqui, na questão da compra, também tem a seguinte opção. A gente pode dizer que a gente vai marcar em todos os meios de pagamento ou somente por cartão de crédito. Porque, por exemplo, assim, o cliente pode ir lá fazer uma compra e pedir por boleto bancário. E aí, o Google vai marcar como uma venda. Só que na Hotmart, o cliente não pagou o boleto. E aí, não vai entrar a venda para você. Aí, você vai dizer assim, mas no Google tá dizendo que eu vendi e na Hotmart não tá entrando a venda. Normalmente, é por causa disso. Se você deixar o boleto marcado, você pode acontecer de aparecer uma venda no Google e não aparecer na Hotmart. Mas eu considero que seja interessante você deixar todos os meios de pagamentos marcados, porque o seu pixel ele vai ficar mais inteligente, ele vai identificar o seu público comprador. Por mais que a pessoa não tenha pago o boleto ou tenha desistido da compra, é uma pessoa mais propícia à compra, então o seu público vai ter essa informação. Então, eu sempre deixo marcado aqui e quando enviar os valores de compra, sempre, principalmente porque a gente colocou aquela informação lá para que o Google pegue o valor da Hotmart. Então, conclui aqui, ação realizada com sucesso, volta lá no Google e próxima. Pronto, o nosso pixel está configurado, mas atenção! Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar lá na nossa campanha e atribuir o pixel a nível de campanha, porque quando a gente cadastra o pixel aqui, ele fica a nível de conta. Então, coloca como concluído aqui e vamos voltar lá para a nossa campanha. Pronto, estamos de volta aqui na nossa campanha. Então, a gente vem em configurações, baixa aqui, configurações adicionais, conversões. Aí, a gente coloca aqui, ó, escolher as ações de conversão para esta campanha. Seleciona a ação de conversão
e busca aqui o curso em questão. Então, seleciona aqui o curso em questão e coloca para salvar. Agora sim, o pixel está marcado em nível de campanha, só salvar e tá tudo certo. Gostou do vídeo? Espero ter te ajudado. Eu tenho certeza que você vai conseguir subir a sua primeira campanha. Se tiver alguma dúvida, me chama no Instagram ou comenta aqui embaixo que vai ser um prazer poder te ajudar. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um curso de Google Ads para afiliados que eu fiz e fez muita diferença para mim. Foi onde eu aprendi isso que eu mostrei para vocês e muitas outras coisas. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar também. Eu vou ficando por aqui. Até mais!